Juízes 6, capítulo 6, versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, e em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Por aqui a gente para, depois a gente continua lendo. Pai, fala conosco uma vez mais, usa-me, Senhor, não porque tenho algum tipo de capacidade, só conseguirei transmitir a Tua palavra se o Senhor me der essa capacidade. Ó Espírito Santo, que nos guie em toda a verdade, ó Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida, usa-me, Senhor, trata com os irmãos que estão ouvindo, assistindo essa live, os que estão aqui. Não é fácil assistir um culto via live, isso não é fácil, então não permita que eles fiquem dispersos ou que eles saiam e entrem, não, que a palavra fique fixa no coração deles, o Senhor trate com eles em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, o Senhor pode tratar dessa maneira também em nome de Jesus. Igreja, é um fato que nós estamos vivendo um tempo difícil, e é um tempo parecido com esse de Gideão, né? Dado as proporções, dado a história e dado a situação. Mas eu quero dizer que o tempo que nós temos vivido, e hoje é uma palavra muito contemporânea mesmo, é da maneira que Deus me tocou de trazer para vocês, muito, muito de agora, muito do nosso tempo de agora. Eu sei que essa palavra vai reverberar, mas eu quero transmitir a palavra baseado no tempo de agora e baseado na palavra. Os tempos são difíceis, eu me lembrei da história de Gideão, que é muito conhecida, porque eu estou vendo isso com os meus olhos, eu estou vendo pessoas tendo que trabalhar escondido, hoje, agora, hoje. O meu tipo de trabalho é assim, o meu segmento, está aqui a Rosana, que é do meu segmento, cabeleireira, eu trabalho com atendimento de produtos para salão de cabeleireiro, curso e tudo mais, e o que eu tenho visto, que as pessoas estão trabalhando escondido. Eu mesmo tenho um curso segunda-feira, feito, pago, marcado, eu não sei o que eu vou fazer, se eu faço ou não faço. A gente está trabalhando com medo de alguém bater
o Jonas também, né? Estou vendo o pastor Jonas, bater na nossa porta, e eu não estou aqui condenando as autoridades, eles estão debaixo de uma ordem, de um decreto, eu não estou aqui reclamando com a autoridade, me entenda, eu respeito as autoridades, a Bíblia diz para respeitar, eu respeito os decretos, provavelmente não farei esse curso, não sei, estou orando, ou arrumarei uma outra saída, mas eu não vim falar de mim ou do meu segmento, eu vim falar que os tempos são parecidos com o Gideão, mesmo quem tem um trabalho fixo hoje, e eu também não vim falar de dinheiro, calma, vim falar da realidade, mesmo quem tem um trabalho fixo numa empresa também está com medo de um corte, porque não pensa você, que por você ter um trabalho fixo, um salário fixo, que você está garantido. Se a sua empresa não produz, ela fecha. Ou ela corta funcionários e você vai junto. Então, hoje os midianitas, vamos dizer assim, é esse vírus. É invisível, é gigante, está proliferado. Como a Bíblia diz aqui que os midianitas pareciam milhares, era muita gente. A impressão que dá é que esse vírus também se multiplicou, estamos indo para a terceira cepa revelada aqui no Brasil, que uma terceira variante da variante, mas também não vim falar do vírus, nem por terror, isso aí os jornais já estão fazendo com a gente, eu vim trazer esperança pela palavra, amém? Mas eu preciso trazer essa introdução para vocês, para entender que é fato, a grande maioria, se não a maioria das pessoas estão tensas, estão preocupadas, eu falei da economia, mas eu posso falar da própria saúde. Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Se eu pegar, como eu ficarei? Eu fiquei sabendo que o vizinho do vizinho, que era jovem também, agora o jovem também está pegando. E como é isso? Qual é o desdobramento disso? Então, nós estamos vivendo tempos como o de Gideão, que o nosso inimigo não é um ser humano, é algo invisível, e a gente trabalha com medo. Se não é o medo econômico, é o medo da própria saúde, se não os dois. Eu tenho medo de ter alguma questão de saúde, eu tenho medo econômico, Senhor, eu estou inseguro, eu estou com medo, e a gente é de Deus. Eu estou pregando para crentes, tá? Se você quiser trazer essa mensagem para um não crente, fica à vontade, mas essa mensagem é para você. Estou falando para o crente que está com medo. Ele é cristão, ele sabe do Deus que ele serve, mas ele acorda cedo e fala, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Ora é uma fase, ora é outra, ora fecha, ora abre. E de novo, não estou reclamando com as autoridades. Temos que orar por eles, porque talvez nem eles saibam mais o que fazer. Mas isso é um fato, igreja. São tempos difíceis. E quando eu me lembrei dessa passagem e orei a Deus, a mensagem da parte de Deus é de esperança. É uma mensagem consciente, mas é uma mensagem de esperança. Eu quero que você grave algumas coisas no seu coração. Nem deu tempo de eu passar para o Carlos digitar. Se não conseguir, não tem problema. E dá para você assistir isso de novo, não tem problema. Mas grava o que o Senhor quer falar com você, com muita humildade, mas eu creio que é da parte de Deus. Baseado na história de Gideão, eu quero pensar algumas coisas com você. Baseado nessa história de superação de um homem que estava escondido, fabricando ali, criando o seu pão, num lugar onde não se criava o pão, e você conhece a história, escondido, com medo, porque tudo que eles produziam era roubado, tudo que se fazia era roubado. Parece até muito com a nossa... Hoje eu estou querendo espiritualizar, assim, sempre uso essa frase, não quero espiritualizar, hoje eu quero. Porque está muito parecido o que a gente está vivendo. Está muito parecido. Você vai no mercado, R$100 não dá mais para nada. Você não consegue abastecer seu carro e ir voltar para Campinas mais com R$20. A não ser que seu carro seja maravilhosamente econômico. Pode ser que dê, o meu não dá mais. O meu não dá. Então parece que o dinheiro não dá, parece que a saúde não dá. E o que eu quero dizer para você é que o seu Deus... Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou e não tem nem sombra de variação no poder de Deus. Ele continua ali, disponível. Ele continua ali, sendo Deus. E se existe um momento que nós como igreja precisamos crer que Ele é Deus, são em momentos de tribulação, como o pastor Djalma disse. Que estamos sim vivendo de grandes dificuldades. Que estamos sim vivendo. E o que a gente aprende com isso? Com essa história de Gideão, igreja? Saiba de uma coisa, igreja, você que me ouve, você que está aqui, Deus sabe de nós, muito mais do que nós mesmos, e Ele quer mostrar isso para você. Deus sabe de mim, muito mais do que eu, Deus sabe de você, muito mais do que você, e o que o Senhor quer mostrar, a palavra dEle nessa noite para você, eu quero te mostrar sobre você, o que nem você sabe sobre você. Vê se dá para entender. Deus sabe de nós
muito mais ainda bem do que nós. Eu tenho uma visão sobre a minha pessoa, até a data de hoje, mas Deus com certeza fala, filho, você nem sabe quem é você. Você não tem noção. Eu, Deus, que te criei, como por exemplo, rapidinho, o que diz esses salmos que é lindo, que é o 139, é uma pena não poder ler ele inteiro, porque não dá tempo. Mas você sabe, quem é bom de Bíblia, sabe o que diz esses salmos. O que diz em Salmo 139? Eu só vou ler o 1 que é bonito, depois eu pulo para o 13, porque esse Salmos é lindo, pena que eu não posso ler inteiro. O que diz Salmo 139? Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando me sento, sabe quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos, observa o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à boca ou à língua, e tu, Senhor, já conhece. O Senhor me cerca por todos os lados, põe sobre mim a tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, olha lá, eu não consigo acompanhar esse conhecimento, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir no céu, o Senhor está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. E pulemos ali para o versículo 13, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O que quer dizer isso, igreja? Deus sabe de nós mais do que nós. Jeremias 1,5, não dá tempo de ler. Deus chamou Jeremias do ventre da mãe, e ele nem estava sabendo que ele estava no ventre. Alguém no ventre sabe alguma coisa? Nada. Deus já estava chamando ele como profeta de nações. Ok? Então Deus sabe de nós mais do que nós. Isso nos transporta para outra realidade. Se nós ficarmos malhando o nosso trigo no lagar, vê se você traz para a tua vida, fechados no nosso medo e insegurança, escondido dos midianitas, encaixa aí questões econômicas, saúde, vírus. Se a gente continuar escondido, e eu não estou incentivando para você sair, calma, espiritualize hoje. Eu estou querendo dizer de fé. Como entenderemos essa verdade? Que Deus nos conhece mais do que nós, e Ele está hoje batendo a porta para nos mostrar isso. Eu sei de você mais do que você. Por isso que Deus chega lá em Gideão, o anjo, fala, ô homem valoroso. Deus não estava brincando com o Gideão, porque quem está lendo fala, está de brincadeira, desculpa a minha sinceridade. Provavelmente a primeira vez que eu li isso na minha ignorância, eu falei, Senhor, Deus está brincando com o Gideão aqui. Olha a situação de Gideão. E Deus fala, Deus é contigo, homem valente. Como você é valoroso, vai na sua força. E Gideão, com muito respeito ao que ele fala, Senhor, eu sou o menor. Senhor, eu estou no lagar. Olha a minha situação, como eu sou valoroso. Que força é essa que eu tenho? Sabe por quê? Deus não olha o tempo presente. Não são 8h35, se o relógio estiver certo, lá no céu. Eu sempre falo isso. Deus está fora do tempo. E Ele sabe coisas sobre nós que a gente não sabe. Como é que eu descubro isso? Eu quero que você grave uma palavra hoje, se pudesse ter um tema, que é, continue caminhando. Como é que eu entendo que Deus sabe mais sobre mim do que eu? Continue caminhando nele. A Bíblia diz, eu acho que é João, com certeza é João, agora me fugiu. João 14,6, eu acho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que é João 14,6. Se puder verificar. É? Ah, glória a Deus. Obrigado. Não é o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a palavra de hoje é, continue caminhando. Eu estou no lagar, eu estou inseguro, eu tenho meus medos, eu tenho minhas dificuldades agora. Reais, pastor, é real. Deus sabe de você mais do que você. Então a palavra sua para você é, eu não sei como vai ser amanhã. Fase roxa, fase vermelha, fase azul, fase branca, se você vai ser internado, se você não vai ser. Eu não sei, tomara que não. Eu não sei. Como é que eu estarei? Não sei. Não sei. Mas eu sei de uma coisa, eu preciso continuar caminhando nele. Eu não posso deixar que nenhum tipo de tribulação, que nenhum midianita, que nenhum vírus, que nenhuma questão econômica ou de saúde tire os meus olhos fitos nele. Eu não posso perder os meus olhos do meu Senhor, que é o próprio caminho. Por isso, eu preciso continuar caminhando. Porque Deus, igreja,
Ele sabe de nós e Ele quer nos mostrar isso. Vamos descendo a escada. Ele sabe sobre você mais do que você. Ele está querendo te mostrar isso. Como que eu vou entender? Caminhando. Se eu tivesse uma lousa, eu ia anotando para você. Caminhando. Caminhando. Você não entende. Pastor, Deus sabe mais sobre mim do que eu. Amém. Glória a Deus. E quer dizer que Deus pode me usar em grandes coisas? Sim, pode. Mas eu não estou enxergando. Logo eu fico meio de novo no lagar. Como é que eu entendo isso na prática que você está falando aí, pastor? Só se você caminhar. Vem para a experiência. Vem com a gente. Não para. Porque muitos cristãos estão parando. Abre, fecha, tem culto, não tem, pode, não pode. E como a pessoa não consegue ter uma fé solidificada em Jesus Cristo, está parando. Está parando de andar, de caminhar. Como você vai experimentar esse Deus que sabe mais de você do que você, se você não continuar caminhando? Se você não continuar crendo? Se você não vir para o campo do experimento? Sabe como você vai experimentar? Como Gideão. Ele estava com medo. Eu vou provar biblicamente o medo que esse homem estava, mesmo depois dos milagres lá na frente. Medo. Ele estava com insegurança. A opressão dos midianitas. Eu preciso malhar o trigo escondido para eles não me roubarem. É tipo hoje um empreendedor que talvez sonegue um imposto ou outro, porque senão ele não consegue sobreviver. Eu não estou incentivando sonegar imposto. Eu estou só falando a realidade. Só a realidade. Só a realidade. Veja se a igreja me acompanha. Deus sabe de você mais do que você. Ele quer te mostrar isso. Mas como a gente não está no futuro, o Gideão não sabia que ele, aquele rapaz que estava escondido, seria um cara que com 300, com cântaros e buzinadas, e com sonhos de pão gigante. É muito doida a história de Gideão. Milhares e centenas de milhares de midianitas iam fugir, iam se confundir e se matarem com espadas. Ele não tinha essa noção. Como é que Gideão chegou a essa noção? Caminhando. Ele foi andando, pastor Djalma. Ele foi andando. Sabe, tipo Abraão? Sai da tua tenda, Abraão. Sai da tua parentela. Eu vou te dar uma terra. Eu vou te dar uma nação. E promessas lindas, maravilhosas. E Abraão, sabe o que ele fez? Que era Abrão ainda. Ele foi andar. Ele andou. Ele caminhou. Ele foi. Ele não tinha nada. Ele não tinha muitos bens. Ele não tinha nada. Ali, aí tem uma esposa estéril. Aí você já conhece a história. E, em um momento, se eu não me engano, é Gênesis 15... Ele está lá ainda inseguro e não sabe o que está acontecendo. E Deus fala, continua andando, olha para o céu e vê as estrelas, aquela cena linda, a sua descendência será muito numerosa. E Abraão continua, ele continua. Mesmo sem entender. O que Deus fala com Josué? Josué capítulo 1. Josué, seja forte e corajoso. Várias vezes. Seja forte e corajoso, eu sou contigo, homem valente, seja forte e corajoso. E Josué não tinha noção que ele atravessaria o Jordão a pés enxutos, como foi o Mar Vermelho. Ele não tinha noção que derrotaria mais de 32 reis, ele não tinha essa noção. Sabe quando Josué teve essa noção, igreja? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando ele caminhou, quando ele continuou no trajeto. Mesmo que o Moisés morreu, mesmo que o povo era rebelde de doer, mesmo que a situação era totalmente adversa, um povo pequeno, um povo jovem que entra na terra prometida, sob a liderança de Josué, 20 anos para baixo, salvo engano, e eles têm que caminhar, e eles têm que derrotar reis, sem estrutura alguma. E o que acontece? Eles derrotam, eles continuam caminhando, e se você começar a caminhar, aí começa a acontecer coisas, como foi com Gideão. Sabe o que acontece? Poxa, entendi que Deus... Isso eu já sei, pastor, isso é o campo do entendimento. Deus sabe de mim mais do que eu. Glória a Deus, isso é verdade. Ele quer me mostrar isso? Que bom. E agora? Vai caminhar, meu filho. Isso aí ele não vai fazer por você. A gente fica com essa sapiência parado. Glória a Deus, Deus sabe sobre mim, estou sabendo. Mas e aí? Quando é que você vai orar? Quando é que você vai buscar? Quando é que você vai se envolver nas coisas do reino? Quando é que você vai ser pertinente ao reino, ser usual ao reino de Deus? Quando é que você vai ficar só defendendo, sair só de uma defesa do seu pão e vai para a defesa da obra, do reino? Não, eu estou aqui defendendo o meu pão no lagar. Mas eu estou sabendo, hein? Você está lá no lagar e alguém fala, Deus é contigo. Ok, mas eu estou aqui malhando meu trigo. A palavra é, levanta e vai caminhar. Vai caminhar na direção que Jesus te chamar. Caminha.
caminha. E nessa caminhada, quando você começa, agora é o campo, que eu vou entrar rapidinho, para quem está caminhando. Se você não começou a caminhar, a palavra para aqui para você. A palavra é, caminha, meu filho. Não é saber o que eu te falei até agora. Tudo isso eu já sabia, pastor. Você falou de um jeito diferente, mas já sei. Deus é comigo, Ele sabe de mim, ainda eu nem fui formado no ventre da minha mãe, estou sabendo, sei cantar a música lá do Thales, sei que Salmo 139 fala, estou sabendo. Mas eu estou no lagar. Sabe por quê? Porque você precisa sair desse lagar e caminhar. Isso aí você precisa fazer. E caminhar em fé. E não parar os seus projetos com Deus que você parou. E não parar a sua busca com Deus que você parou. Você precisa continuar caminhando, mesmo que os midianitas ainda estejam ao redor. Mesmo que essas situações que nós estamos vivendo agora estejam acontecendo. Você precisa continuar caminhando em fé, eu estou falando. Estou falando para você sair nas aglomerações. Espiritualize a pregação de hoje. Quem é espiritual está entendendo e discernindo o que eu estou dizendo. Amém? Continue caminhando. E nessa caminhada, aí é lindo. A gente começa a entender outras coisas mais profundas. Vamos descer mais um degrau. Quando você começa a caminhar, tem uma coisa gostosa de Deus. A paciência que Ele tem com a gente. Isso é muito lindo. A paciência que Deus teve com Gideão aqui, foi lindo de ver. Porque, então, Gideão se levanta e começa a caminhar. Ele fala, ok, vamos lá, estou meio inseguro, mas eu entendi que eu sou mais do que alguém que defende o pão só seu. Eu entendi que eu sou alguém que posso sair desse lagar. Eu posso caminhar? Pode. O que Gideão fala imediatamente no 17? Eu parei no 16 por isso. Juízes 1, eu fui até o 16. O que Gideão faz no 17? Gideão respondeu, se de fato eu encontrei favor aos teus olhos, ele está falando com Deus, hein, gente? Com o anjo do Senhor. Dai-me um sinal de que és tu, Senhor. Ele está falando para Deus. Me dá um sinal aí, Senhor, que o Senhor é o Senhor. Entendeu? Que estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui, até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti. Aí ele pede um sinal ali para Deus de queimar uma oferta. E Deus, sabe o que Deus faz? Pacientemente, Ele concede esse sinal. Ele queima essa oferta. E quando acontece esse sinal, porque o maior sinal era que o anjo do Senhor estava falando com ele. Mesmo assim, ele está diante do anjo do Senhor, ele fala, oi, anjo do Senhor, se o Senhor é o Senhor, olha só o diálogo. Então, me dá um sinal, não basta o Senhor estar aqui. Não basta ter uma teofania aqui, a tua presença aqui. Não, isso não basta. Eu preciso de mais um sinal, porque eu estou com tanto medo e o medo nos cega, né? Lembra do pessoal lá em Emaús? A angústia, a tristeza, a decepção, cega. Jesus está caminhando do lado, a gente não enxerga, porque a gente está tremendo de medo, porque a gente está angustiado. E assim foi com Gideão, e assim é com a gente. Eu estou falando de nós hoje, com medo. E Deus ali com a gente falando, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor é o Senhor mesmo. Sabe o que Deus faz? Ele dá. Ele dá, e é isso que me acalma, e é isso que me faz trazer essa palavra para você. Se você está amedrontado aí, e pedindo graça para Deus, sinais, se você for humilde, buscar, Ele dá. Ele dá. Quantos? Quantos Ele quiser, quantos for necessário. Ele vai mostrar que Ele continua sendo Deus. Talvez está começando agora, por essa simples palavra. Eu continuo com você. Você só precisa continuar caminhando. E o que acontece? Queima-se o holocausto e o sinal acontece. Aí lá no 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele estava falando com quem? Com um fantasma? Quando ele viu que era o anjo do Senhor mesmo, realmente o Senhor é o Senhor mesmo. O que ele fala? Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Aí ele fala, que a paz esteja com você, o anjo do Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Ou seja, calma, não tenha medo. Você pediu esse sinal, eu estou te dando. Aí Gideão se enche de ânimo, porque a gente vive um sinal de Deus, a gente se anima, não é verdade? Deus tem paciência conosco, Ele quer mostrar para nós que nós somos mais do que a gente pensa que a gente é. Está entendendo? Está ligando a pregação. Ele quer mostrar que nos conhece mais do que nós. Ele vai te mostrar. Começa a caminhar. Pacientemente Ele vai ter paciência, desculpe o pleonasmo, com as suas inseguranças. E Ele mostra um sinal. Gideão precisava de sinais. Ele mostrou um sinal. O que acontece em seguida? Eu estou correndo. No próprio versículo 6 você lê.
Eu tenho 10 minutos, então vamos lá. No versículo 6 você continua lendo, que ali então Gideão sai e queima um boi do pai dele, um touro, e destrói com os altares de Baal, e faz o furdunço lá com a idolatria. Ele destrói as coisas, cheio de valentia, e o povo vai atrás dele para matar ele, fala com o pai dele: eu quero matar porque ele destruiu o meu altar. E o pai dele fala: ué, mas o Baal não é Deus, ele que se protege. Vira aquele rolo. E Gideão, depois de ver um feito, depois de ver o anjo do Senhor, depois de ver tudo, o que acontece lá no 36? Juízes 6, 36. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, vamos de novo. Eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Ele continua pedindo sinais, porque ele está com medo. Não, tudo bem, o Senhor era o Senhor de fato. Tudo bem, teve lá o holocausto, o Senhor queimou tudo, está tudo certo. Tudo bem, eu me enchi de Deus e acabei com todos os altares, ou pelo menos com altares ali. Mas eu estou com medo ainda. Então, se é o Senhor, eu vou molhar uma lã, e que ao amanhecer fique tudo seco ao redor na grama, e só aquela lã molhada. O que Deus faz? Ele faz. Ele faz, vamos ler. E assim aconteceu. Eu estou lendo 38. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada, apertou a lã, e estava ali o orvalho. Ele espremeu, deu uma taça cheia de água. Olha o que Gideão faz no 39. Veja se não é a gente isso. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço que me deixe fazer mais uma prova com a lã, só que eu quero ao contrário agora. Que dessa vez só a lã fique seca, e que haja orvalho ao redor da terra. E o que acontece? Deus faz. Deus faz. Olha a paciência de Deus. Sabe por que Deus tinha paciência com Gideão? Gideão não estava com soberba. A dúvida de Gideão para com Deus era uma dúvida baseada no medo. Ele cria que Deus era Deus, mas ele estava amedrontado porque a circunstância era muito adversa. E será que não é isso que você está vivendo? Uma situação muito adversa, de muito medo, de muita dificuldade, em que a pessoa chega e fala assim: eu estou aqui, eu vou continuar caminhando, eu não vou desistir. A palavra de hoje é continue caminhando. E esse continue caminhando é alguém que não desiste da fé, não desiste de Jesus, mesmo com problemas com homens, consigo mesmo, com os seus erros, que tem que ali pedir perdão e se redimir, se renunciar, mesmo com medo de vírus, mesmo com medo de economia. Eu não vou parar de caminhar, está tudo desmoronando. De fato, para muitos é o vale da sombra da morte. Eu vim do caminho para cá, falando pelo WhatsApp, eu até tomei um susto. Nós perdemos um amigo nosso, foi de infarto, não foi Covid. Novo, acho que a minha idade, um pouco mais que a minha idade. Professor da minha área, infartou, morreu. Simples assim. Aí hoje, oi, boa noite, era o WhatsApp dele. Pensa o susto, né? E era a esposa dele dando a notícia, ela não sabia que eu sabia. E eu vim falando, dando palavras para ela de consolo. E um pai de família, sabe, com criança pequena. Dói ver. E quantas famílias se perdendo, tanto por esse vírus como por outras situações. Quantas famílias, se eu não crer que Deus está comigo, que Ele sabe de mim mais do que eu vou desfalecer. E muitos estão parando de crer. Muitos estão, você está me ouvindo aí, assistindo isso, mas talvez a sua fé está sendo muito estremecida. E eu te digo, continua caminhando. Mas a minha fé está estremecida, mas continua. Deus sabe disso aí. Ele tanto sabe que Ele está tendo paciência. E vai te mostrar sinais. Talvez o sinal começou com essa palavra. Uma palavra de ânimo para você. De verdade, de incentivo. De que você pode continuar caminhando. Mas está entremecido a minha fé. O Senhor fala, mas continua caminhando. Mas eu não estou vendo nada. Continua caminhando. E o medo? Com medo mesmo. Pega o medo e vai. Não consegue ficar sem ele? Então pega ele e vem e vai. Mas é insegurança. Pega ela pela mão, arrasta ela e vai junto. Pede graça, entrega para Deus e vai caminhando. Porque o grande problema é quando a gente para de caminhar. Quando a gente entra na inércia ou no retrocesso, que é pior ainda. No reino de Deus não cabe inércia. Eu parei, até aqui está bom. Caminhei até aqui, posso parar aqui,
Posso me aposentar aqui? Não dá, no reino não dá. E muito menos voltar. O reino de Deus vai caminhando, vai seguindo. Amém, igreja? E nessa caminhada, a gente entende como Gideão que, poxa, Deus sabe mais sobre mim, eu só vou entender isso se eu caminhar. Se eu caminhar. Ele vai tendo paciência, ele vai mostrando um sinal lá com a queima do holocausto, outro sinal com o orvalho, ele pediu ao contrário, Deus mostrou outro sinal, e Gideão vai, aí vem aquela passagem conhecida de Juízes 7, que eu não vou ler, não é nem o foco hoje, em que 300 homens, de 32.300 homens, apenas são selecionados a caminhar com Gideão, mas o foco da mensagem não são esses 300 homens, é o Gideão, sou eu e você. E quando eles começam a caminhar, nós precisamos entender uma coisa. Eu preciso entender que o mundo ele é passageiro, ele é transitório. O nosso chamado precisa ser mais do que o pão. O Gideão estava começando a entender isso. Espera aí, eu saio de um lagar a líder de um exército de só 300 contra milhares. Espera aí, eu estou começando a entender lá no começo que Deus sabe de mim mais do que eu. Então eu estou caminhando rumo a um acampamento de midianitas, amonitas, de milhares, eu e 300. Gideão começou a entender que o chamado dele era mais do que o pão que ele estava fazendo ali, naquele lagar. Aí eu me lembro, eu preciso correr, então estou citando, por favor, abra na sua casa e pode conferir, de João capítulo 6, versículo 27, que Jesus está fazendo uma analogia do pão, e ele fala, não trabalhe só pelo pão, trabalhe pelo reino. Leia lá João 6,27, eu estou falando do meu jeito, mas não trabalhe só pelo pão, isso perece. Trabalhe pelas coisas do reino, por coisas eternas, por valores eternos. E lá no 68, Pedro fala, não vou para lugar nenhum, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu estou entendendo que o Senhor tem para me usar mais do que eu acho, mais do que eu trabalhar, mais do que o meu sustento diário. Sim, está difícil, mas um Deus que me conhece, que é poderoso, Ele está vendo além disso. Se eu continuar caminhando, eu vou entender coisas e milagres que eu só vou entender caminhando. A gente está entrando num campo da palavra agora, que ou você assiste, ouve, ou para de assistir e falar, isso aí não é para mim, ou você vem experimentar, e você vai entender o que eu estou dizendo só experimentando. O que eu preciso fazer, pastor? Eu estou repetindo muito. Só continue caminhando em Jesus. Só continue. Está tudo estremecido, você está enfraquecido, só continue caminhando em nome de Jesus. Às vezes, igreja, as nossas fraquezas podem sempre nos acompanhar. Eu vou ser muito sincero. Às vezes, igreja, as nossas fraquezas vão nos caminhar o resto da vida com a gente. Vou citar a Bíblia para não ficar na minha palavra. Está doido, pastor? Que eu vou ter fraqueza o resto da vida? Veja o que você acha ao ler essa passagem aqui, ó. 2 aos Coríntios, eu vou ler talvez essa última por conta do horário, que pena, mas assim, eu creio que Deus, o Espírito Santo vai tratar o que precisa, eu preciso caminhar para o final, mas por favor, vem comigo, deixa o Espírito Santo falar com você isso aqui, ó. Se eu achar, 2 Coríntios 12, que você conhece bem, no versículo 7, quando Paulo está dizendo das revelações grandiosas que Deus mostrava para ele. 2 Coríntios 12, 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabia, igreja, que vai ter momentos na sua caminhada que você só vai entender caminhando. Eu estou caminhando, presta atenção nisso, eu estou caminhando com Deus, vivendo milagres, sinais, e às vezes eu fico fraco ainda. Olha o que acontece em Juízes 7, os 300 já estava rolando, os milagres já estavam rolando. Lembra que eu falei que Deus tem paciência para mostrar para a gente sobre nós mesmos? Eu espero que você entenda. O que ele fala em Juízes 7? Eu acho que é o versículo 9. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-se e ataque o arraial. O ataque vai começar aqui, porque eu entreguei nas suas mãos. Olha o que Deus fala para Gideão no 10. Se você ainda estiver com medo de atacar, olha que lindo isso. Gideão, se depois de tudo isso,
você ainda tiver com medo de atacar, ele não fala para ele voltar para trás, pastores. Irmãos, ele não fala para ele voltar para trás, ele fala, com esse medo, continua. E o que ele fala aqui? Desça até o arraial, continue caminhando. Com o seu ajudante, pura, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Depois lá, leia por favor na sua casa. Eles descem, Gideão ainda com medo, precisando ainda de sinais. Ele desce, inseguro, amedrontado, e ele vê um dos midianitas falando, eu sonhei com um pão gigante, rolando e esmagando com tudo. Leia, é até interessante. E um amigo fala, esse é o Gideão. Ele ouve da boca do inimigo o encorajamento. Esse é o Gideão que vem com as suas espadas. Gideão se enche de coragem. Sabe o que ele faz? Com muita coragem. Ele vai lá, separa os 300 de 100 em 100 e fala, vamos quebrar os cântaros aqui, tocar buzinas e falar, lá vem Gideão com as suas espadas. Ele usa a mesma frase que ele ouviu do cara lá do inimigo. Tá entendendo? E o pessoal sai correndo de medo, se mata lá e eles derrotam milhões. Assista. Leia em nome de Jesus. O que eu quero dizer? Você pode continuar caminhando, mesmo fraco, mesmo com espinho na carne, mesmo no lagar. Você só precisa sair e caminhar. Mas eu estou fraco, eu estou com espinho na carne, eu já orei a Deus, porque essa luta não passa, porque essa situação pontual não passa. E talvez Deus vai te falar hoje, não é para passar mesmo. Meu poder vai se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Eu não sei, mas o que eu posso dizer com toda certeza, os inimigos serão derrotados. Com toda certeza a provisão virá. Com toda certeza Deus continuará sendo Deus, se você e eu continuarmos caminhando. Se você e eu não perdermos a caminhada. E por que não citar um salmo que eu cito em grande parte das minhas pregações, porque eu levo no meu coração? Por que não citar Salmo 126? O versículo 5 e o 6 para terminar. Se você pega a preciosa semente, que é a palavra, e caminha, plantando, caminha, andando e chorando. Ou seja, eu estou caminhando ainda, mas está doendo. Eu estou com medo, eu estou no lagar. Mas vamos lá, vamos caminhar. Sem dúvida, a Bíblia diz, sem dúvida, você voltará com os seus molhos, ou com sua colheita, ou com seus feixes, conforme a tradução da sua Bíblia. Se você não parar, se você continuar, é o que foi lido aqui na abertura, ao vencedor, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao sofredor, ao que perseverar, ao que vencer, ao vencedor, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, receberá a coroa da vida. Ao que vencer, receberá uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém sabe, somente aquele que recebe. Ao que vencer, terá o direito de comer da árvore da vida. Leia lá, da árvore dos frutos. Ao que vencer, irá para um lugar onde não haverá lágrimas, nem dor, nem angústia, se você e eu continuarmos caminhando. Se você e eu não retrocedermos. E eu quero orar sobre isso. Se quiserem louvar, fiquem à vontade. Eu quero orar, a gente já tem que caminhar para o fim. Mas não deixe essa palavra morrer no seu coração. De tudo que você falou, pastor, como é que eu sintetizo isso? Só continua caminhando. Continua caminhando, que você vai se surpreender com as experiências reais que você vai ter com o Senhor. Só tem essas experiências quem continua caminhando. Só.